E aí, meus alunos de informática, espero que todo mundo esteja bem, com saúde. Estou trazendo aqui mais uma videoaula para ajudar vocês na resolução das atividades e também no aprendizado de vocês na relação da interface entre o homem e o computador. Bom, o resumo da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o que? Quais são os componentes básicos que definem o desempenho de um computador, quais são os tipos de computadores pessoais. Vamos também aprender a identificar as características de um computador, verificar o desempenho na forma prática, principalmente na hora que você for comprar um determinado tipo de computador. Bom, para esse primeiro momento, nós vamos identificar quais são os tipos de computadores pessoais. Bom, em linha geral, podemos classificar o computador pessoal em dois tipos. Quais são esses dois tipos? Bom, o primeiro tipo é o computador desktop, ou pode ser chamado também um computador de mesa. Um outro tipo de computadores muito conhecido da gente é os computadores portáteis, como notebook e tablet. Também, hoje em dia, nós temos os computadores de propósito específico, como, por exemplo, que vocês estão vendo aí na tela, celular, videogame, Smart TV, além de outros tipos de objetos que vai ser citado futuramente nas nossas aulas. Bom, para você verificar o desempenho de um computador, você deve saber ter um entendimento desses quatro componentes, que são CPU, memória RAM, disco rígido e placa de vídeo, aonde vou explicar cada um deles. Bom, o primeiro que eu vou explicar é sobre a CPU. Bom, a CPU é a unidade central de processamento. Quanto mais potente, mais instruções são executadas. Com isso, mais rápido roda nossos programas. Ela também é o principal processador de um computador. E na CPU é responsável pelo gerenciamento dos demais processadores junto com o sistema operacional. Bom, vamos falar agora sobre a memória RAM. Bom, o desempenho de um computador depende muito da forma como usamos o computador. Mas em linha geral, a memória RAM tem que ser o que mais impacta. Então é uma das mais importantes em relação aos componentes de um computador, pois ela recebe os programas e os dados do disco rígido e passa os dados para a CPU. Se o computador tem pouca memória RAM, a consulta no HD passa a ser constante, o que afeta o desempenho global do sistema. Não importa qual é o mais rápido, a CPU ou o HD. Se o computador tem pouca memória, todo o desempenho tem um impacto muito grande, afetando todo o sistema. Memória RAM é muito importante, pois ela faz a ponte entre o HD e a CPU. Disco rígido, ou HD, ou SSD, são chamados de memória de massas ou secundárias, pois elas são responsáveis pelo armazenamento dos programas no computador. Quando esse programa precisa ser usado, elas são transferidas do HD ou SSD para a memória principal. Vamos falar do último componente, dos quatro componentes básicos que definem o desempenho geral de um computador, que é a placa de vídeo. Bom, a placa de vídeo é um componente do hardware do computador responsável por administrar e controlar as funções de exibição de vídeo na tela. Mas o que importa mesmo nas placas de vídeo é o processador gráfico, que é chamado a GPU. Estou aqui no notebook, na área de trabalho, onde essa área de trabalho é composta de uma barra de tarefas, onde também vou ter ícones e também um plano de fundo. Bom, estou utilizando aqui um sistema operacional Windows 8 Pro, então eu quero identificar
quais são as características de um computador utilizando o Windows 8. Provavelmente o Windows 10 seja do mesmo jeito. Então você vai vir a opção de pesquisar, digita informe, opção configuração e clica na opção sistema. Nessa opção aqui tem toda a informação básica sobre o meu computador. Então você vai ver que meu sistema é um Windows 8 Pro, sistema operacional. Meu processador é um Intel Core i3. É um sistema básico da Intel, mas muito bom para uso básico de atividades. Minha memória RAM é de 3 GB e o meu tipo de processador é de 32 bits. A desvantagem hoje é que esse 32 bits, alguns programas não rodam, né, nesse tipo de sistema. Está rodando agora apenas no 64, pois é um computador que já tem mais de 10 anos de uso. Bom, outra coisa que você pode observar na hora de comprar um computador é você entrar na parte do executável. Então você volta na parte de pesquisar, digita o nome executar e clica nesse programinha aqui. Ele vai abrir uma janela. Nessa janela você vai digitar cell games e dar um OK. Bom, vai aparecer essa outra janela aqui, e nessa janela que aparece mostra como é a situação do desempenho atual do meu computador. Então a média atual do meu sistema é 5.4. Bom, para que serve isso? Se você for em uma loja, onde nessa loja tem 3, 4 computadores ou de diferentes marcas, mas com características semelhantes como CPU, disco rígido, memória RAM, placa de vídeo, então essa parte aqui é fundamental, pois você coloca aquele comando cell games e você vai verificar o desempenho deles. O computador que tiver uma média maior quer dizer que o desempenho dele é melhor, então você pode comprar esse computador com a média maior. Então essa é uma das vantagens de você utilizar esse comando. Bom, então vou demonstrar aqui para vocês agora no site do Extra opções de computadores. Então eu estou aqui no site do Extra. O site do Extra tem várias marcas, tipos, processador, igual que eu tinha falado antes, do i7, do i5, do i3. São computadores de processadores melhores. Então eu tenho um computador aqui, principalmente esses que estão na imagem para vocês. Eu tenho um computador da Samsung Core i3, onde eu vou ter 4 GB de memória RAM e 1 TB de armazenamento de uma memória secundária, onde eu vou ter um Windows 10, onde o valor dele custa 2.600 em média. Onde eu vou ter um outro computador praticamente com o mesmo RAM, mas a capacidade de armazenamento inferior, com preço menor. Então se eu fosse comprar esse computador, eu iria comprar esse notebook com Core i3, onde o processador é melhor e a capacidade de armazenamento se torna melhor. Vamos um outro exemplo. Eu já tenho aqui o i5 com a mesma quantidade de RAM, mesma quantidade de memória secundária, mas um preço superior, porque o processador já é um computador intermediário da Intel. Então vamos procurar um i7, um i7 com valor bem maior, já com 8 GB de memória RAM e 1 TB de armazenamento secundário, quando o valor custa praticamente mais de R$1.000 a diferença. Então a vantagem é, se você for fazer o uso desse computador como uma atividade apenas básica, eu sugiro você comprar o i3. Mas se você quer um computador mais intermediário,
até para jogar uns jogos, uns games. Então eu utilizo você comprar um processador Core i5. Mas se você trabalha com edição de vídeo, com criação de gráficos 3D, então eu sugiro você comprar um i7, ok? Então foi uma dica aí que eu estou passando para vocês e até breve.